Parei. Microfone ligado? Tudo ligado, tudo certo. Já estamos no ar, né? Já estamos conectados. É cedo ainda, acho que daqui a pouco as pessoas já começam a chegar. Eu esqueci da musiquinha de novo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Saiu. Eu não vejo aqui quem entra, viu? Ainda não, acho que não entrou ninguém ainda. A música tá dando para ouvir, não? Está. Tá muito alto? Para mim, não. Mas é bom que não esteja para mim, porque aí não vai estar para o público, né? É. Só vai dando retorno para nós. Nós estamos já na live de hoje do Irmã Francisca. Se por acaso alguém já estiver nos vendo, nos ouvindo, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nestes momentos procurando harmonizar o ambiente e preparando a nossa casa mental para recebermos todas as informações de hoje, desse estudo. E se por acaso alguém já estiver conosco, nos acompanhando, e puder nos dar um retorno de como está o som, como está a imagem, tudo, nós agradecemos. Estamos aguardando uns minutos. Maria Cecília Ramos. Boa tarde, Maria Cecília. Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos aguardando mais alguns minutos para darmos início à nossa live de hoje. Boa tarde, Regina. Obrigada pelo retorno, de que está tudo ótimo. Gratidão. Vamos aproveitando esses minutinhos antes do início para nos sintonizarmos, para irmos devagar, nos desligando das preocupações do dia, dos desafios, e assim irmos ficando mais ligados com a espiritualidade,
irmos nos tranquilizando, sentindo essa paz que nos invade nesses momentos de conexão. Muito obrigada, Maria Cecília, pelo retorno. Vamos então nos preparando para darmos início à live de hoje, que será com a Margarida. O tema é Aprendendo com o livro Nosso Lar. Então, nesses instantes, vamos acalmando os nossos pensamentos, serenando o nosso coração, nos colocando nas mãos de Jesus, nos entregando a esses momentos tão nossos, nos desligando de todas as preocupações afora, dos desafios do dia de hoje, nos deixando tocar e levar pelo som da música, que nos auxilia a elevar os pensamentos, e pedindo a Jesus que esteja conosco, abrindo os nossos corações, para que ao percebermos e entendermos os ensinamentos de hoje, consigamos passá-los para o nosso coração e aí transformar as nossas atitudes. Gratidão, Jesus, por mais este dia, por mais este aprendizado, e que o Senhor esteja conosco, nos intuindo, nos iluminando para podermos acompanhar todos os ensinamentos. Que assim seja. Então vamos passar a palavra para a Margarida, né? Bem-vindo a todos. Agora
Vamos ter a nossa live. É com você, Margarida. Obrigada, querida. Apresentação. Muito obrigada. Sejam bem-vindos todos, os amigos e as amigas. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é ditada pelo espírito André Luiz. André Luiz tem muitas obras, todas elas ditadas através de psicografada por Francisco Cândido Xavier. Entre o Nosso Lar, que é o primeiro de inúmeras obras, nós podemos citar Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Nos Domínios da Mediunidade, entre outros. Segue uma lista até mais ou menos grande a respeito dos livros ditados por André Luiz. E esse livro, Nosso Lar, então, é o primeiro desta coleção. Ele é considerado um best-seller porque, com aproximadamente 2 milhões de exemplares vendidos, o título, o Nosso Lar, ele narra as histórias e as descobertas do espírito André Luiz, um médico recém-falecido, que ele fala sobre o mundo espiritual. Há uma curiosidade a respeito do nome de André Luiz, porque nós sempre queremos saber quem é esse espírito, o que ele foi, e, no entanto, o nome dele é um nome fictício. Conta-nos que ele aparece, né, ele surge mediunicamente para o Chico Xavier e diz que gostaria de trabalhar através da psicografia de Chico Xavier, trazendo a realidade do mundo espiritual. Então, o Chico pergunta para ele, mas qual é o seu nome? Então, ele pergunta para o Chico, qual é o nome desse garoto que está na sala ao lado, que era um auxiliar do Chico? E Chico diz, André Luiz. Então, ele diz, então passe-me a chamar por André Luiz. Isso mostra também a humildade do espírito, porque não interessa quem ele foi, quem ele é, interessa o conteúdo que ele está trazendo. Então, nós vamos ver também que Nosso Lar é o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta. Nesse primeiro livro, ele traz assim, através de uma narrativa vibrante, ele nos transmite as suas observações, as suas descobertas sobre a vida no mundo espiritual. E ele atua como se fosse um repórter que registra todas as suas próprias experiências. Vai nos revelando um mundo palpitante, um mundo cheio de vida e de atividades, e organizado de uma forma exemplar, onde os espíritos desencarnados passam por estágios de recuperação e educação espiritual supervisionados por espíritos superiores. O Nosso Lar, trazido por André Luiz, ele nos permite antever o mundo espiritual que nos aguarda quando deixarmos aqui o corpo carnal pela morte física. Então, o Nosso Lar, ele foi objeto também de um filme. Há pouco tempo atrás, foi lançado no Brasil, um filme brasileiro, né? Em 2010, ele foi escrito e dirigido por Wagner de Assis. E o roteiro do filme foi baseado no livro Nosso Lar. E o que ele traz? Não sei, se você ainda não conhece o livro e já assistiu o filme, é muito interessante de ler e vai entender muitas coisas, porque o filme, ele, de alguma maneira, pelo tempo de exposição, ele reduz muito, né? Ele, na verdade, ele sintetiza a mensagem principal do livro. No filme, nós vamos perceber o despertar no mundo espiritual de André Luiz, quando ele se depara com criaturas sofredoras, assim como ele, vivendo juntamente com ele, num lugar escuro e sombrio. Isso é a sinopse do filme. Aqui é importante que nós possamos comentar com vocês que esse lugar sombrio que ele fala, e se refere, se identifica como umbral, é importante nós ressaltarmos que umbral não é um local, é uma questão vibratória.
Haroldo Dutra, ele diz assim, que o umbral é o espelho da nossa alma. É como nós estivermos vibrando naquele momento, como o que valores nós estamos trazendo na nossa alma, quais os sentimentos que abraçamos naquele momento, é que nós vamos nos situar. Muitas vezes nós nos sentimos assim mesmo dentro do nosso próprio lar, vivemos um inferno particular. Então, não existe uma localização. O que existe são sintonia entre espíritos que estão vivendo aquela experiência naquele momento e se unem pela sintonia. Então, ele diz assim também, que o filme, o que o filme nos traz? O momento em que André Luiz, ele se assusta por perceber que, apesar de ele ter morrido, ele ainda continua vivo. E ainda sente fome, sente sede, sente frio, que são sensações materiais. E após um longo período de sofrimento, ele vai ser recolhido por espíritos do bem e levado para a colônia espiritual Nosso Lar. E a partir desse momento, quando André Luiz se encontra já no Nosso Lar, ele começa a conhecer melhor a vida no além-túmulo, né? A vida no plano espiritual, e começa a aprender lições, adquirir conhecimentos que vão mudar completamente a sua maneira de enxergar a vida. E tendo tomado esta consciência de que ele está desencarnado, ele passa por um período também que ele sente muitas saudades da sua casa, da sua família, e aguarda a autorização para voltar e visitar os seus parentes na sua terra, né? na terra ainda encarnados. Então, eu estou fazendo, na verdade, estou dando um spoiler, né, do filme, do livro, mas com o objetivo de que aqueles que não conhecem ainda entendam o que é que se passa no livro Nosso Lar, o que se foi demonstrado no filme. E é importante que nós ressaltemos também que é para que a gente perceba a grande verdade que é a vida continua. Nós passamos por inúmeras existências aqui no plano físico, mas a vida de cada um de nós é apenas uma, em que nós temos que valorizá-la, em que nós temos que aprender a enfrentar todas as dificuldades, todos os empecilhos que aparecem na nossa existência como verdadeiros desafios para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver os valores da alma que nós já trazemos, e que a vida é uma grande escola. E cada um daqueles que convivem conosco são os livros, né, em que nós temos que aprender determinadas lições. Eu trouxe aí o livro A Presença de Deus, de Richard Simonetti. Ele nos traz uma lição intitulada Sempre Matéria. E ele diz assim, nessa lição, que o que chama muita atenção no filme Nosso Lar, o que causou um grande impacto, foi o fato de André Luiz descrever uma cidade no plano espiritual, onde nessa cidade havia casas, haviam veículos, ruas, parques, árvores. Eu acabei apertando demais, mas não chegou para vocês. Vegetação, lagos, campos. É como se fosse o plano material. E então ele diz assim, que isso chamou muito mais atenção do que a região umbralina, né? Que todo mundo já ficou preocupado em relação a isso, mas que isso sim é que chamou e criou um grande impacto. E ainda André Luiz diz que da organização administrativa, uma organização social, uma sede de governo, onde haviam também escolas, hospitais, centros de cultura. Então, isso sim chamou muita atenção. E na série, aqui eu trago para vocês, que nessa série de André Luiz, todos os prefácios foram escritos pelo Espírito Emmanuel.
Então, muitas são as revelações trazidas por André Luiz nesta primeira obra. E sobre aqueles que duvidam, ou possuem dúvidas em relação ao conteúdo da obra, principalmente nesses detalhes que André Luiz traz, o Espírito Emmanuel esclarece, dizendo assim: certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato com determinadas passagens das narrativas. O inabitual, ou seja, aquele que não é habitual, aquele que não é comum, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. E Emmanuel continua dizendo: quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhes falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, ou seja, né, do rádio, da comunicação através do rádio? Aí eu lembrei e trouxe para vocês, que eu sei que muitos de vocês dirão que não conhecem, não é do seu tempo, mas era do meu tempo. Um desenho animado chamado The Jetsons, em que ele era um desenho futurista. Nós podemos até afirmar que o autor desse desenho animado, ele deve ter tido uma inspiração, porque ele já trazia a teleconferência. Um dos personagens do gibizinho lá do desenho, que depois também virou história em quadrinho, ele se comunicava através de teleconferência. E hoje em dia, o que está acontecendo? Agora mesmo nós estamos usando desse recurso, que passou a ser um recurso comum, né, em que todos nós estamos utilizando de uma maneira ou de outra. Estamos nos comunicando com os nossos familiares. E o aprimoramento é tão grande que hoje nós conseguimos ouvir uma orquestra e cada um na sua casa, trazendo a beleza da música no nosso lar. Nesse mesmo desenhinho, ele nos mostra também a consulta médica através da teleconferência, né, da tela do computador. A Unimed mesmo aqui, ela já disponibiliza esse recurso, em que você pode entrar em contato com o médico, ele já recebeu as suas receitas, seus exames, tudo online. Vejam como esse desenho realmente era futurista. E quando nós lemos esse desenho, assistimos, quer dizer, nós pensamos, mas que bobagem, né? Nunca isso vai acontecer. E eu estou trazendo só alguns itens. Um outro era que o garotinho, o Elron, acho que esse que era o nome dele, ele procurava, ele tinha um recurso que era um mini computadorzinho, que não era computador, era um recurso de voz, que ele fazia as suas perguntas e imediatamente ele respondia para ele. E hoje nós temos aí aplicativos no celular, que se você não souber um problema em matemática, em física, você fotografa e esse aplicativo te dá a resposta e os detalhes para se chegar àquela solução. Olha que interessante tudo isso. Então, nós vamos vendo que a fala de Emmanuel tem muito a ver com aquilo que a gente desconhece, aquilo que não é habitual. E nós temos que pensar também, o plano físico, ele é uma cópia grosseira da espiritualidade. Tudo que chega até nós como inovações tecnológicas é porque é permitido pela espiritualidade e já existe em um estágio extremamente avançado na espiritualidade. E chega através da inteligência do homem, através da intuição, através de reencarnação de espíritos que já trazem esse conceito aprendido. Então, o Richard Simonetti diz assim, que a chave para entendermos e aceitar o nosso lar, as informações que chegam através de André Luiz sobre as características do plano espiritual, no livro Nosso Lar, está em conceber que a morada dos mortos é feita de matéria. Isso não deve ser motivo de surpresa, mas nós vamos aprendendo conforme nós vamos estudando, e ele dá um exemplo. Consideremos os estados físicos da matéria que nós conhecemos.
Eu trouxe aí um desenho mostrando a água, o de gelo da água e uma água em fervura, né, em ebulição. Vamos imaginar, então, uma pedra de gelo. Na nossa ciência, nós caracterizamos que ela é matéria, é água, melhor, a água é matéria, e nesse momento, na forma de gelo, ela está no estado sólido. E quando ela passa para o estado líquido, ela deixa de ser matéria? Não, ela continua sendo matéria, agora no estado líquido. Então, se colocarmos a água para ferver, como matéria, ela estava no estado líquido, e ela vai passar para o estado de... Aí ela está no estado de vapor, porque nós estamos enxergando. Quando ela fica no estado gasoso, nós já não enxergamos mais. Mas se eu puser uma tampa nessa panela, ela vai se transformar novamente do gasoso para o líquido. E nunca deixou de ser matéria. Então, veja que interessante, né? Então, ele diz assim, que algo semelhante acontece lá no continente espiritual. Nós não visualizamos, porque nos faltam sentidos para identificar os elementos que estruturam. Então, se nós formos pegar a Gênese, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos entender, desde a constituição do fluido cósmico universal, que tudo é matéria, existem só dois elementos, a matéria e Deus. A matéria e o espírito, 3 elementos, né, se nós formos considerar assim. Não a visualizamos porque nos faltam sentidos, então. E a nossa ciência, ela ainda não identifica porque também lhe faltam sentidos. E também lhe faltam aparelhos adequados para detectar esse tipo de matéria que está no outro plano. Os aparelhos mais sofisticados que dispõe a nossa ciência, então, não possuem a necessária sensibilidade. O que eu trago para vocês aqui é a resposta dos espíritos a Kardec. Quando Kardec pergunta, define-se matéria, geralmente matéria, como sendo o que tem extensão, ou seja, aquilo que ocupa lugar no espaço, o que é capaz de impressionar os nossos sentidos. Nós conseguimos, pelo tato, perceber a matéria, nós conseguimos pelo olfato, pela visão, mesmo pela audição, o tipo de matéria que nos envolve. Aí Kardec pergunta aos espíritos, são exatas essas definições? E os espíritos respondem a Kardec, a matéria existe em estados que ignorais, quer dizer, nem tudo que a sua ciência domina é aquilo que é aquilo que existe. Vai muito mais além. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Por quê? Porque nós sempre usamos como critério aquilo que foi estabelecido pela ciência dos homens. Há uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec, então, pergunta aos espíritos. Há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E ele diz, sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o elemento de tudo que existe, que é a Trindade universal. Olha que interessante. Então, quando o médium, clarividente, observa um espírito desencarnado, ele está vendo matéria sutil, muito delicada, mas é matéria. Então, o plano espiritual é matéria, assim como é a matéria aqui no nosso plano físico. A física quântica vem mostrar para a gente que tudo que está ao nosso redor é energia. E quando ela se transforma sólida para nós, é energia concentrada. Tanto é que se você pegar um pedaço de madeira e pôr fogo, aquela madeira vai se transformar em energia, calor, luz.
E tudo que vai, de alguma maneira, sobrar ali, nós podemos falar, mas vai restar cinzas. É matéria ainda também. Então, existem dois elementos no universo. Isso quem nos traz são os espíritos, através de Allan Kardec, respondendo os questionamentos de Kardec. Bom, vamos lá para o Richard Simonetti. Richard Simonetti, ele tem um linguajar de humor. Ele já é desencarnado, mas as obras dele sempre trazem um bom humor implícito e sempre nos leva a raciocinar sobre os acontecimentos à nossa volta, sempre trazendo a doutrina espírita para explicar tudo aquilo que nós questionamos. Então, com esse bom humor, ele nos leva a raciocinar sobre esse tema. Ele diz assim: agora que nós já sabemos, ou aqueles que questionam que o plano espiritual não é matéria, ele diz assim: o que vai acontecer quando batermos as botas? Porventura, nos transmutaremos em eterna fumaça? Perderemos a identidade? Então, esse questionamento que ele traz, para nos fazer pensar, para nos fazer raciocinar, é para que a gente tenha despertado em nós, porque nós já trazemos o ranço de muitas crenças e que foram incutidas nos nossos pensamentos e alimentadas por nós mesmos, trazendo medo, trazendo preconceito. Então, no livro O Céu e o Inferno, Kardec nos traz um capítulo chamado Niilismo, quando ele fala na crença daqueles que acreditam que, quando morrem, viram fumaça, né? Que não tem o porvir, que não tem mais nada a esperar. E então, o que fazer dessa vida? Aonde que nós alimentamos a esperança, o desejo de estudar, o desejo de nos aprimorarmos, o sentido de sermos honestos, trabalhadores, respeitar o direito do próximo, se quando morremos, acaba tudo isso? Por que exigimos dos nossos filhos um caráter correto, se quando acabar, acaba em nada? Veja como isso muda quando nós pensamos assim. Hoje, eu, como espírito, tenho a minha identidade. Quando eu desencarnar, a minha identidade é preservada. Não a identidade do meu nome, a Margarida, o meu RG, a identidade de espírito. Eu sou um espírito. Todo o conhecimento que eu vou adquirindo, os valores morais que eu vou conquistando, vou aprimorando, isso é uma conquista do espírito. Então, eles nos fazem aqui a pensarmos. Antes de responder a esses questionamentos, eu gostaria que vocês assistissem rapidinho um filme extremamente didático e que ele nos explica o que é o espírito, o que é o perispírito e o que é o corpo. Vou deixar abrir para vocês um pouquinho. É bem rapidinho. Vamos ver se o som tá bom. Desculpa. Eu fui aumentar o som, tirei do lugar. Você sabe o que é um espírito? Não. Pois eu tenho algo que vai revolucionar a sua vida. É fruto, né? É fruto. Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Como está o som? Simpático professor francês. Está um pouquinho baixo. Se der para aumentar um pouquinho. Nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que não posso tirar. Desculpe. Eu estou aprendendo. Você sabe o que é um espírito? Não. Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Né? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele vai voltar em um dos espíritos,
se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que um espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Estão avisando que está um pouquinho baixo, mas acho que não tem como aumentar, né? O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no livro do Espírito. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Acabou para mim. Acabou. Acabou? Acabou. Para nós, para eles não. Então, o que eu quis mostrar aí entre a diferença do corpo e do perispírito e do espírito, que quando nós desencarnamos, nós vamos usar outro corpo. Esse outro corpo feito dessa matéria sutil. Quando ele dá o exemplo do fruto, eu não sei se ficou claro para vocês em relação ao som, ele dá o exemplo do fruto, vamos pensar no abacate, né? A casca do abacate representa para a gente o nosso corpo físico. A massa do abacate, da própria fruta, representa para a gente o perispírito. E o miolo seria o espírito. Quando nós desencarnamos, nós perdemos a casca, né, que é essa matéria mais grosseira. Então, como espírito desencarnado, nós vamos conservar a aparência compatível com a nossa idade que nós desencarnamos, até porque tem como objetivo a gente ser reconhecido. Olha que interessante. Então, nós vamos usar outro corpo. Esse outro corpo é de uma matéria muito mais sutil, mas é matéria, do que aquela que forma o nosso corpo físico. E o perispírito, então, vai guardar a morfologia, ou seja, a mesma forma do corpo físico. É uma cópia fiel. Então, os espíritos dizem, através dos livros, que muitos de nós, às vezes, escolhemos aquela idade da nossa existência em que nós nos sentimos mais bonitos. Então, nós podemos ganhar até uma plástica aí sem necessidade de cirurgia, né? E também o espírito, quanto mais evoluído, ele escolhe, muitas vezes, aquela encarnação onde ele conseguiu desenvolver os seus valores morais, onde ele conseguiu vencer a si mesmo. Então, é a escolha que ele faz em relação ao seu corpo físico. Nós vamos encontrar também, eu trouxe mais um livro para vocês. Eu gosto de fazer as citações dos livros que eu utilizo, porque são muito ricos e que eles vêm, de alguma forma, ilustrar os assuntos que são tratados no livro dos Espíritos, aqui, no caso, no livro Nosso Lar. Então, eu trouxe para vocês um livro chamado Não Tenha Medo dos Espíritos, que é escrito por Raul Teixeira. Então, foi perguntado, né, para Raul Teixeira, se todos somos espíritos, no corpo físico ou fora dele, por que então temos medo uns dos outros? É uma boa pergunta isso, né? Existe um grupo chamado Amigos da Luz, e eles trazem, com muito bom humor, situações como essa, trabalhando os conceitos espíritas, trabalhando os conceitos que a doutrina espírita traz, de uma forma lúdica, para que a gente possa compreender
Então, por que nós temos medo? Na verdade, esse medo vem da nossa própria ignorância, né? Porque quando nós reconhecemos que quando nós deixamos o corpo físico, a nossa vida continua, que nós somos os mesmos, nós temos que vibrar por aqueles que já nos deixaram, sem alimentar o medo. Medo do quê? Porque se nos é permitido a continuidade da vida, nós continuamos com os mesmos sentimentos, com os mesmos valores que abraçamos, os vínculos de amor continuam, os vínculos dos desafetos também continuam, porque a misericórdia divina nos dá sempre oportunidades de refazermos, de reatarmos compromissos. Então, Raul Teixeira diz assim: não há motivo para qualquer temor dos que desencarnaram, porque eles tão somente saíram dos corpos, mas não deixaram de viver. E diz ainda, ficaram invisíveis para nós, por causa da nova dimensão em que estão, passando a vibrar com frequência mais alta do que os nossos sentidos visuais podem captar. Mas continuam, muitos continuam ao nosso lado. Muitos ouvem o nosso choro, o nosso clamor. Então, nós temos que ter o respeito, a consideração àqueles que já partiram. Através das nossas orações, através da alegria que nós mantemos aqui, eles recebem, eles compartilham conosco os nossos sentimentos. Veja como é importante nós sabermos sobre isso. Ele ainda diz assim, que demonstra incisivamente que encarnados ou desencarnados, é fundamental que superemos os pruridos de individualismo que se manifestam em desânimo, tristeza, inquietação, quando somos contrariados em nossos desejos. Sem esse empenho, nossa vida será intermináveis sequências de perturbações. Por que ele está nos dizendo isso? Porque ele diz assim, que o nosso lar, o livro Nosso Lar, ou o filme Nosso Lar, ele não só traz informações do mundo espiritual, não só informações do além-túmulo, ele situa-se como vigorosa advertência quanto à nossa postura existencial. E é por isso ele faz um alerta, né? Que o livro Nosso Lar, ele traz uma mensagem incisiva para que nós, tanto encarnados como desencarnados, superemos o nosso, vamos dizer assim, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, em que a gente se milinga por qualquer coisa, qualquer motivo é o suficiente para desencadear em nós o desânimo. Nós estamos passando por uma situação hoje que é uma verdadeira aprendizagem de comportamento nosso. Quando nós somos obrigados a obedecer à ciência, que traz para nós recomendações do uso de máscara, de lavarmos nossas mãos, de evitarmos as aglomerações, de sairmos de casa o mínimo possível, aqueles que podem, que muitos precisam sair para trabalhar. Vejam, está nos ensinando a disciplina, a obediência. E muitos de nós nos comunicamos através das redes sociais, dando depoimentos do desânimo que se encontram, da inquietação que trazem. As redes sociais também são veículos de influência a outras pessoas. Então, esse é o recado. Estamos vivenciando uma experiência difícil, de fato, em que muitos de nós estamos longe dos nossos entes queridos, outros estão convivendo com grandes preocupações, porque precisam sair para trabalhar e voltar para o lar. Então, o que o livro Nosso Lar nos traz é que a gente realmente tenha um olhar voltado para a nossa existência, para esse processo de reeducação. E ele nos diz que André Luiz, ele oferece um ilustrativo exemplo de ordem pessoal. Então,
quando André Luiz estava ainda perdido em seus pensamentos e sentindo-se revoltado, inclusive, porque ele não entendia por que razão ele estava naquela situação, ele vai ser acolhido pela espiritualidade no momento que ele pede auxílio, porque o arrependimento é o primeiro passo que nos leva a modificar a situação que estamos vivendo naquele momento. Quando nós concluímos que não podemos mais continuar naquela situação e que precisamos de auxílio, nós abrimos as portas para o auxílio espiritual chegar ao nosso redor. Porque somos nós que abrimos essa comunicação. Porque o auxílio está à nossa volta. Somos nós que temos que bater. Então, como que André Luiz nos dá esse exemplo? O que acontece? Eu mudei o slide, ele demora um pouquinho. Quando ele está, lembrando que ele foi médico na última encarnação, e quando ele se vê naquela região após o seu desencarne, com muito sofrimento no plano espiritual, esse sofrimento psíquico, né, de alma, por encontrar-se numa condição tão desfavorável espiritualmente, e lá é importante nós lembrarmos que nessa região ele era acusado, ele ouvia vozes e era acusado de suicida na região onde ele estava. E ele foi resgatado pelo seu mentor espiritual, Clarencio, e auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, que nós vamos encontrar lá no livro Nosso Lar, e que é representado também no filme. Esse serviço era prestado na assistência médica da colônia espiritual Nosso Lar. E no momento em que o espírito Clarencio está examinando André Luiz, ele diz assim: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E André Luiz, então, argumenta: como pelo suicídio? Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido a uma oclusão intestinal. E aí o espírito Clarencio diz assim: vamos examinar. E ele examinando diz assim: a oclusão é entupimento, né? Vamos dizer assim. Derivava de elementos cancerosos. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Ele está se referindo aqui, meus amigos, ao suicídio inconsciente. Aqueles que muitos de nós estamos, sem pensar, promovendo no nosso corpo físico, quando nós ficamos extremamente nervosos, irritados, e o nosso batimento cardíaco fica acelerado. Os espíritos dizem que se nós pudéssemos olhar no espelho no momento da ira e ver o que está acontecendo com o nosso organismo, nós nunca ficaremos irados. Porque nós vamos consumindo as energias vitais. Então, ele diz assim, ele está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas, as forças vitais no nosso organismo, ocasionando a perda da durabilidade da nossa existência, que é necessária para a manutenção do nosso corpo físico e para que a gente possa cumprir com êxito a nossa encarnação. É como se nós recebêssemos uma cota de forças vitais ou de fluido vital. E que essa cota nos permite viver determinado tempo de vida. Quando nós utilizamos essa energia de uma forma equivocada e vamos gastando, nós reduzimos o nosso tempo da existência.
isso é um suicídio inconsciente. E foi o caso de André Luiz. Ele não era um alcoólatra, ele bebia socialmente. E também são exemplos, como nós falamos aqui, do beber desmedidamente, do fumar, do uso de drogas, o descontrole emocional, tudo aquilo que de alguma maneira afeta o nosso corpo físico. Até mesmo se entregar a uma doença, né, Margarida? Quando a pessoa se entrega à cama, para de lutar, é um suicídio inconsciente, né? Porque ela está deixando de lutar pela vida, está praticamente se suicidando, né? Porque os recursos que nós temos à nossa volta, a medicina, toda a área, inclusive a psicologia, a psiquiatria, é permitido pela espiritualidade para nos ajudar. Então, enquanto a vida, deve haver luta. Isso é responsabilidade do espírito, porque nós recebemos um corpo físico para que nós pudéssemos nos comunicar, para que pudéssemos utilizá-lo como um instrumento para a nossa evolução. E é nossa responsabilidade cuidar dele. E quem garante que, de repente, não surja na medicina uma descoberta para a doença que a gente possui naquele momento? E que nós estamos sendo ali servindo de exemplo àqueles que estão à nossa volta? Que nós, muitas vezes, escolhemos passar por tudo aquilo? Então, a luta é necessária. A busca de auxílio é necessária. Então, aqui André Luiz mostra, olha que importante, a gente já está quase no horário também, né? Você dá um alôzinho para mim, por gentileza. Tá. Então, André Luiz mostra também, através da sua postura, foi bem colocada a sua fala, porque, olha, André Luiz foi acolhido no nosso lar, internado no hospital, onde ele recebeu a visita de Clarencio, depois que foi acompanhando o andamento, o seu desenvolvimento, e muito carinhoso, era um espírito evoluído. Clarencio pergunta, como vai, André Luiz? Está melhorzinho? Aí vamos nos colocar no lugar de André Luiz, em que nós estamos nos sentindo doentes, e nós estamos assim, aguardando alguém chegar para a gente colocar tudo ali, né? Todos os nossos medos, nossas angústias. E André Luiz não fugiu do nosso modelo. Ele diz assim, e André Luiz se explicou tudinho em tom desolado. Reclamou de mal-estar, de angústia, depressão, ansiedade. Falou do peso de sua cruz, de doridas saudades da família. Lastimou estarem a esposa e os filhos sem sua presença. Sentia-se enfermo e infeliz. Então, vejam, se alguém se identificar, é para a gente se identificar mesmo. Aí ele diz assim, André Luiz terminou enfatizando, que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere. Que desventurado destino, generoso benfeitor, e debulhou-se em lágrimas. Nós imaginamos a fragilidade que ele estava naquele momento, e ele era um espírito lúcido. Ele percebia tudo que estava ao seu redor, e ele ainda se situava como um médico que fora na Terra, e questionava muito a situação que ele estava naquele momento. E Clarencio, então, perguntou, meu amigo, deseja de fato a cura espiritual? Se desejas, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Não comente a própria dor. Olha que lição. E se alguém perguntar para alguém na rua, como vai? A pessoa, né, vai desatando aquele rosário de reclamações. E olha o que ele diz. Lamentação denota enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. É uma lição maravilhosa, não é? Porque quando nós mudamos a nossa sintonia, quando nós conseguimos agradecer a Deus por aquilo que estivermos passando,
mesmo que nós ainda não compreendamos a situação, por mais difícil que ela seja, não podemos perder o foco de quem é Deus. O foco de quais as qualidades de Deus. Tudo lá no superlativo. Misericórdia, justiça, perdão, bondade. Então, não podemos nos considerar como vítimas. Somos um espírito imortal. A Terra é uma grande escola. Estamos como aprendizes ainda indisciplinados, como o próprio André Luiz nos demonstra aqui. Então, Richard Simonetti nos convida a meditarmos sobre as ponderações de Clarencio em situações assim, quando nos elegemos vítimas do destino, nos esquecendo que somos espíritos, quando nos revelamos para estados depressivos, como diz a nossa amiga, lembrando muito bem, a Lúcia, quando estamos passando por uma doença e entramos no estado depressivo, e vamos alimentando esse estado depressivo porque não buscamos auxílio profissional. Buscamos auxílio profissional e devemos buscar o auxílio espiritual. São tratamentos concomitantes ao mesmo tempo. Para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa alma. Ele diz assim, são estados, são situações também quando sentimos pena de nós mesmos. Ó céus, ó vida. Né? Quando a dor nos parece insuportável. Quando cultivamos a queixa. Aqueles que estão à nossa volta estão para nos auxiliar nesta trajetória. E nós temos que pensar também que nós aqui estamos como referência, como exemplos. E isso faz com que a gente pense em buscar aquele momento vivido, não é menosprezar a dor, não é menosprezar as dificuldades, mas lembrando que não estamos sós. Quando nós reencarnamos, quando nós reencarnamos, nós temos junto de nós o anjo de guarda, o espírito protetor, toda a equipe espiritual que está apostando na nossa vitória, que todos nós reencarnamos para vencermos as nossas dificuldades. E basta que nós batamos na porta, através da oração. Não, muitas vezes nós falamos assim, eu peço e a ajuda não vem. Ela vem. É que ela não vem com aquele objetivo que você queria. Ela vem na medida certa daquilo que você precisa. E ele ainda diz assim, ó, em qualquer lugar, encarnados ou desencarnados, estaremos bem se procurarmos entender que as lutas e os problemas do mundo não são abismos de angústia e sofrimento. Vocês observam que na fala dele, ele fala de tanto encarnado, ou seja, tanto aqui na Terra, vivendo no corpo material, como desencarnado, porque temos a lucidez como espírito, a nossa identidade se mantém. E muitos espíritos endurecidos, porque tiveram uma vida, vamos dizer assim, relapsa em relação ao alimento da alma, viveram na matéria, pela matéria e só a matéria, quando desencarnam, eles nem sequer se identificam como desencarnados. E ficam aqui, ao redor da Terra, visitando os seus lares, vivendo as dificuldades daqueles que estão aqui ainda encarnados, vivendo sentimentos de ódio, de rancor, ou de amor. Então, ele está dizendo, nós temos que observar que os obstáculos são para o nosso crescimento, constituem valiosos desafios para o exercício de nossas faculdades criadoras, sugerindo-nos o aproveitamento das experiências em que Deus nos situa como oportunidades grandiosas em favor de nossa edificação. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas,
tentando vencer os obstáculos que nos farão crescer, que despertarão em nós aquilo que necessitamos. Então, para encerrar a nossa fala, que nós já estamos adiantado da hora, Richard Simonetti termina essa lição dizendo assim: se o enfrentarmos todos esses obstáculos com serenidade, com bom ânimo, dispostos a fazer o melhor, verificaremos que, apesar de tudo, na terra ou na espiritualidade, jamais haverá espaço em nosso coração para angústias e perturbações que fazem a infelicidade de tanta gente. Me veio agora a situação vivenciada por Pedro, discípulo de Jesus, e por Judas. Ambos fizeram a mesma coisa. Ambos traíram Jesus. Em situações diferentes, mas ambos não corresponderam à expectativa daquilo que era esperado. E como cada um reagiu àquele obstáculo, àquele problema, quando eles se identificaram como autores de ações que desencadeou tudo aquilo que nós vimos depois na história, em que Jesus foi prejudicado, mas que nós sabemos que tinha um objetivo. Pedro executou o auto-perdão e se colocou a trabalhar, divulgando os ensinamentos de Jesus. Foi um processo, não foi de imediato. Enquanto que Judas, hoje já está numa situação diferente, Jesus mesmo busca Judas. A primeira coisa que Jesus faz é buscar Judas para ajudá-lo a reequilibrar-se. E ele também recebe a visita da mãe de Jesus, mas a atitude de Judas foi o quê? O não auto-perdão. E ele se desequilibra. Vejam, esses dois exemplos é para mostrar que tudo tem uma solução. E que a escolha é nossa. Então, não é modificar as pessoas, é trazer para nós o conhecimento, alimentar em nós o auto-amor, o auto-perdão e saber que não estamos sós. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês e só podemos trazer para nós mesmos, desses conhecimentos, vamos dizer assim, uma injeção de energia, de ânimo, para que nós possamos abrir as janelas de manhã do nosso quarto. Temos no nosso coração a gratidão a Deus pelas oportunidades de crescimento que estamos tendo. É com você, minha amiga. Muito obrigada, Margarida. Obrigada pela oportunidade. E agora vamos aproveitando essa energia tão boa que paira sobre nós, aproveitando que as nossas vibrações estão elevadas, que nos encontramos tão acolhidos e tão próximos a Jesus. E vamos nesse momento, aonde quer que estejamos, aqueles que puderem, que possam se sentar com a coluna ereta, a cabeça elevada, fechar os olhos, para irmos nos preparando para o passe, confiantes de que toda a equipe de passes do Irmã Francisca está nos auxiliando, a espiritualidade amiga está nos auxiliando e levando a cada um aquilo que cada um precisa neste momento. Vamos nos colocando em posição receptiva, vibrando primeiramente por nós, pelo passe que estamos recebendo, pelas transformações que precisam ser feitas em nós mesmos, deixando para um outro momento vibrarmos pelos outros.
Nesse momento, nos dediquemos a nós, a nossa transformação, ao nosso fortalecimento, que vem dessa bênção, dessa chuva de bênçãos que Jesus derrama sobre nós nesse momento do passe. Que possamos estar nos sentindo inebriados de amor, de acolhimento, dessa presença doce e meiga de Jesus. Que esse passe, cheio de energias curativas, de paz, de luz, possa ir adentrando a partir da nossa cabeça e nos percorrendo por todo o corpo, ativando todas as células, trazendo energia, trazendo ânimo, a coragem e principalmente a fé. Agora que nos restabelecemos, que estamos abastecidos com a energia e o amor de Jesus, agora sim, vamos nos doar em prol dos nossos irmãos, daqueles que sabemos necessitados, adoecidos. Levar o nosso pensamento até o lar daquela pessoa amiga que sabemos estar passando por um momento difícil. Levar os nossos pensamentos até os hospitais, levando vibrações amorosas de restabelecimento a todos aqueles que lá se encontram, passando pela prova da doença, da dor. E dedicarmos também o nosso amor àqueles desconhecidos, que nem sequer sabemos que existem, mas que estão nesse momento em sofrimento. Que a eles também chegue o nosso amor, a nossa energia, que sem mesmo saberem como nem porquê, eles se sintam de repente fortalecidos, dispostos a encarar novamente os desafios da vida. Que possamos, Senhor, levar o nosso ânimo a todos os cantos do planeta, a todas as pessoas em desespero, em angústia, que sintam um sopro de luz e de vida a lhes tocar. Gratidão imensa, Jesus, por esta oportunidade, por este momento em que pudemos transformar a nossa dor em bem, em auxílio aos próximos. Gratidão por tudo que temos recebido e que a Tua luz, Senhor, esteja sempre a nos guiar no caminho do bem, na escolha mais acertada, no abraço amigo, na direção a guiar os que se encontram perdidos. Muito obrigada, Jesus, e permanece conosco, nos intuindo e nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, amigos, pela presença de todos, por esse momento de troca tão grande de energia. E queremos aproveitar também esse momento ainda para agradecer a colaboração
de todos com a cesta básica do Irmã Francisca, através das doações e dinheiro. Queremos dizer que o número da nossa conta se encontra no Facebook, no YouTube. Todos aqueles que puderem nos ajudar será muito bem-vindo, porque a casa hoje quase quadruplicou o número de assistidos com cesta, por conta da pandemia. Então, já agradecemos e contamos com a colaboração de todos. E lembrando também que as nossas lives são sempre à quinta-feira, às 14 horas, às sextas, às 19, domingo, às 10 horas da manhã e às segundas-feiras, às 20 horas. Sempre pelo Facebook e depois fica gravado. Quem perdeu pode rever no Facebook ou mesmo no YouTube. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigada, Margarida, pela companhia, pela palestra. E uma semana de muita luz para todos nós. Um abraço a todos. Um abraço, Lúcia. Muito obrigada. Um abraço, Margarida. Abraço a todos que estão nos acompanhando. Muita gratidão pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde.